Olá, tudo bem? Prazer em ter você aqui. Meu nome é Marcel. Seja bem-vindo aí ao canal Bibliologia. Espero que você esteja gostando do conteúdo do canal. O canal ele tem o objetivo de a gente ter a oportunidade de discutir um pouco sobre alguns capítulos da Bíblia, né? Ter alguma troca, colocar um ponto de vista. Espero que você esteja gostando e tirando proveito também. Se você puder, para divulgar esse canal, esse trabalho, compartilha com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Também por uma questão de divulgação, se vocês puderem dar um apoio curtindo, caso vocês gostem do vídeo, para você receber outros vídeos como esse, sempre que a gente postar, ativa o sininho, tudo bem? Então vamos para o capítulo de hoje. A gente vai comentar um pouco sobre Gênesis capítulo 36. Esse é um capítulo assim, às vezes a gente olha, nossa, é um capítulo de genealogia. Fala da genealogia de Esaú. Às vezes a gente olha assim, trechos da Bíblia que falam de genealogia e tipo, caramba, isso aqui é difícil, um monte de nome. Por que tem que ser assim, né? Por que a Bíblia às vezes destaca, né, genealogias? Eu entendo que tudo tem um bom motivo para estar na Bíblia, né? O primeiro é que a Bíblia é um livro de pessoas reais, não é uma alegoria. Tem trechos da Bíblia que falam em parábolas, tem trechos da Bíblia que falam sobre profecias, são símbolos, mas esse trecho da Bíblia de Gênesis é um trecho histórico, conta a história de um povo. E aí é legal, né? Para um registro histórico você ter nomes de cada um, de quem foi filho de quem. Então a Bíblia também é um livro histórico. Tem um verso que está lá em 2 Timóteo 3,16 que fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui está falando que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Até esses versos, que são de genealogia, eles têm muito a nos ensinar também. Bom, como eu falei, né, a genealogia de Esaú, ele era o irmão de Jacó, ambos filhos de Rebeca. Nos últimos capítulos a gente viu um pouco da história deles, né? Principalmente, né, do momento em que eles dois tiveram aquela questão da primogenitura, em que o primogênito era Esaú, mas Jacó queria a bênção da primogenitura. Aí Jacó foi instruído pela própria mãe, fez um prato que o pai gostava, um prato especial, e ele tinha pedido para Esaú. Ele se vestiu com uma pele de animal, porque Esaú era mais peludo do que ele, e enganou o próprio pai e pegou a bênção da primogenitura. Depois disso, né, ele foi embora, ficou com medo de Esaú, enfim. O que acontece é que Esaú, ele mesmo tendo perdido essa bênção da primogenitura, Jacó teve uma bênção para ele também. E Esaú ele foi muito próspero. Ele teve também uma grande descendência e ele conseguiu muitas posses, teve terras. Só que assim, teve uma questão que está explorada aqui, né? Esaú ele se casou com mulheres que não tinham a mesma fé do que ele. Ele morava em Canaã, só que eles eram estrangeiros lá. E o povo cananeu tinham outros hábitos religiosos, eles adoravam outros deuses. Não era o desejo dos pais deles que Jacó e Esaú se casassem com mulheres cananeias, né? Só que não foi o caso. Aqui, por exemplo, no verso 2, fala que Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã Ada, foi uma mulher cananita, o Olibama, outra mulher cananita, e aí teve uma esposa dele que se chamou Basemate. Essa era filha de Ismael, e Ismael era tio de Esaú. Então essa daí era da mesma fé de Esaú, era da mesma família, né? O fato de Esaú ter se casado com mulheres cananitas trouxe consequências e entristeceu muito Isaac e Rebeca. Porque é difícil, né, quando você se casa com alguém que não compartilha a mesma fé que você não ser influenciado, né? E você influencia e você é influenciado. Então, Esaú ele já não era fiel a Deus. Ao se misturar, né, com outras mulheres de outras religiões, ele passou a adorar outros deuses, enfim, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Isso é triste, né, porque, assim, ele, sim, foi abençoado, teve prosperidade, aumentou a quantidade de descendentes, mas foram gerações que foram tendo histórias que não eram da vontade de Deus, foram tendo histórias difíceis, complicadas, e que depois a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre alguns dos descendentes dele,
que se desviaram dos caminhos de Deus e tiveram até grande visibilidade ao longo da história do povo de Israel. Ali nos versos 3 até o verso 5 falam, né, quem foram os filhos de cada uma das esposas dele. Eu vou ler aqui o verso 6, que fala sobre a saída de Esaú de Canaã. Fala aqui: levou Esaú suas mulheres, seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, e tudo que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Então aqui fala que tinha bastante coisa, né? Tinha bastante gente indo com Esaú. Fala da prosperidade, né? Tinham muitos bens também que ele levou quando ele saiu dessa terra. Então aqui a gente vê um exemplo de alguém que é próspero e que não segue a Deus, que não segue a vontade de Deus. Existe uma teologia que tem bastante, né, hoje em dia, que é a teologia da prosperidade. Essa teologia fala que, bom, se você for fiel, se você fizer tudo direitinho, você vai ser próspero. E essa prosperidade significa, em geral, bens materiais. É difícil encaixar essa teologia, é quase impossível encaixar essa teologia com os ensinamentos bíblicos. Então, eu não acredito, né, dessa forma. E o que acontece é que, por exemplo, aqui nesse caso, Esaú era um homem que não seguia a Deus e que era muito próspero. E existem pessoas que são fiéis, totalmente fiéis a Deus, e que elas podem ser prósperas, mas não financeiramente. A prosperidade delas não é necessariamente bens, elas podem ter uma condição humilde, mas serem totalmente fiéis a Deus e a recompensa dessa fidelidade às vezes não vem agora, mas no futuro é uma recompensa muito maior do que qualquer olho pode imaginar, do que qualquer pensamento pode pensar. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 2,9. Então, e é isso. Bom, Esaú, ele até acreditava, né? Deus existe e tudo mais, mas ele não aplicava a vontade de Deus para a vida dele. E aí, bom, tá falando, né, que Esaú saiu de Canaã, ele foi para Seir, e aí onde ele cresceu ainda mais, ele prosperou ainda mais, e a partir ali do verso 16 e também do verso 31, fala dos descendentes de Esaú, que alguns se tornaram príncipes. Ou seja, realmente foi um sucesso no sentido assim, de bens, né, e de status, a genealogia dele, mas não foi um sucesso aos olhos de Deus. Ali, por exemplo, eu vou destacar só um, que no futuro, em outros momentos da história do povo de Israel, ele vai aparecer. Vou ler ali no verso 16. O príncipe Corá, o príncipe Gaitã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. Então esse Amaleque vai aparecer dando bastante problema para o povo de Israel no futuro. Os descendentes dele, né, os amalequitas. Fala também aqui, a partir do verso 20, sobre uma família, né, de Seir, que foram os Horeus. Eles foram os descendentes dos Horeus, eles se relacionaram com os descendentes de Esaú, formaram famílias também, então e o relato conta também sobre a genealogia dessa família. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido produtivo entender um pouquinho mais sobre a genealogia de Esaú. Eu acho que a mensagem que fica aqui pra gente é que prosperidade financeira não é sinônimo de ter as bênçãos de Deus. Você pode ter prosperidade e não ter a bênção de Deus. Você pode ter a bênção de Deus e não ter prosperidade financeira. Mas Deus nunca vai te desamparar. Se você pode sim ser próspero e ter as bênçãos de Deus. Não é sinônimo, mas também não estão em lados opostos. E aí é ótimo, porque existe a possibilidade de abençoar mais pessoas. Ou de ajudar, porque abençoar pessoas a gente sempre pode abençoar, né? Sempre pode levar esperança. Então fique com Deus. Obrigado aí. Então se você gostou, curta e compartilhe com outras pessoas também. Um grande abraço.